Olá pessoal, meu nome é Jeová e atualmente eu sou membro do PET Engenharia Elétrica e hoje eu vou mostrar para vocês, usando uma simulação no Tinkercad, como que a gente pode utilizar um sensor ultrassônico no Arduino, né? O objetivo que eu tenho aqui hoje é mostrar para vocês as funcionalidades básicas desse sensor e como a gente aplicar ele de forma a ajudar vocês no projeto do Ares, né? Então a gente tem aqui o Tinkercad. Aqui eu tenho um sensor ultrassônico, né, que é o HC-SR04, que é justamente o que a gente vai usar para fazer esse desafio. E aqui eu tenho um LED, um resistor e um Arduino, né? Então vamos começar a fazer o código, né? Primeiro eu preciso declarar três variáveis, que é a int_trig, daqui a pouco eu explico para vocês o que são, e o int_echo. Por fim a gente declara mais uma variável float, que vai ser justamente a distância que a gente vai conseguir, né, depois de aplicar aqui o nosso sensor. Explicando rapidamente como que esse sensor funciona, né? Basicamente ele tem um emissor e um receptor. Esse emissor ele vai ser o trig, né? Esse emissor ele vai emitir uma onda ultrassônica que vai rebater em algum objeto e essa onda ultrassônica ela vai ecoar, por assim dizer, e voltar para o nosso receptor, que é o eco, certo? Então basicamente ele emite uma onda que tem a velocidade do som, uma onda sonora. Essa onda vai bater em algum objeto, rebater e voltar para o nosso receptor de som, que é o eco, certo? E com isso a gente consegue ter um cálculo de distância, né? Baseando-se que a velocidade do som é 340 metros por segundo, a gente consegue ter um cálculo de distância de acordo com o tempo que demora para a onda sair do emissor e ser ouvida pelo receptor, certo? Então vamos para o código, né? Primeiro a gente declarou essas três variáveis, que vai ser o trig, o eco e a distância, certo? Então vamos agora para a configuração da nossa pinagem. Body Setup. Pronto. Aqui a gente vai declarar um pin mode, que é justamente para declarar a pinagem, né, do nosso Arduino. Então vamos declarar o pin que a gente vai conectar o trig do sensor. E esse trig ele vai ser uma saída. Por que ele vai ser uma saída? Porque o trig ele vai ser controlado pelo Arduino, ou seja, a gente vai mandar o trig emitir um som, né, no tempo que a gente quiser, para poder a gente controlar, né, o tempo que a onda, no instante de tempo que a onda é enviada e o instante de tempo que a onda é recebida. Assim a gente consegue um ΔT e baseando-se nisso a gente consegue calcular a distância, certo? Então, como a gente já declarou o trig, faltou um detalhe aqui. A gente declarou o trig como 5, então isso significa que a gente vai conectar o trig no pino 5, ok? O trig aqui ele vale 5. Vamos declarar outro pin mode para dizer que o eco ele vai ser um input. Por que ele vai ser um input? Porque justamente a gente precisa saber quando que qual o tempo que vai ser o ΔT, né? Que vai ter entre a emissão do trig e a recepção pelo eco. Então o eco vai ser uma entrada que vai voltar do sensor para o Arduino, certo? Por fim, a gente declara mais um pin mode, que é só para a gente poder usar o LED, né? Que o LED vai acender quando o objeto que a gente estiver usando, né, atingir uma distância mínima, né? Isso é mais para o final. Vai ser um output, certo? E por fim a gente vai botar um serial begin, somente para a gente poder monitorar, né? Quando que para a gente poder monitorar a distância calculada pelo sensor, certo? Pronto. Agora a gente vai para a programação em si, né? Body loop. De começo, para a gente poder fazer as nossas medidas, né, a gente tem que garantir que o trig do sensor esteja desligado. Então a gente vai botar digital right. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a porta que a gente ligou o trig vai estar desligada. Que no caso é a porta 5, né? Detalhe aqui, a porta eco é 4. Então a gente vai conectar o eco na porta 4 do Arduino e o trig na porta 5. Então antes de tudo a gente tem que garantir que o trig esteja desligado, né?
Porque como esse void loop ele é um loop que se repete, antes da gente iniciar as nossas medidas, a gente tem que ter essa certeza, essa garantia que o trigger está desligado. Senão vai interferir, né, entre outras coisas. A gente vai botar um delay, só para fins de eliminar ruídos, de 5 milissegundos. Após isso, a gente já pode ligar o trigger, né? Que é justamente emitir a onda sonora. Trigger high. Pronto. Só consertar aqui. Pronto. O que a gente está dizendo aqui? Que o pino que está ligado ao trigger vai ser enviado um sinal alto, né? Ou seja, a gente está mandando o sensor emitir uma onda sonora. Isso vai se dar por 10 milissegundos, né? Então a gente tem que botar um delay de 10 milissegundos para dizer que o trigger tem que emitir a onda sonora durante 10 milissegundos. E por fim, a gente desliga o trigger. Digital write. Trigger low. Pronto. Mais uma vez, né? A gente vai garantir que o trigger esteja desligado. Vai esperar 5 milissegundos, só para evitar ruído. Depois disso, a gente vai ligar o trigger, né? Vai botar o trigger em estado alto, o pino do trigger, que é o pino 5 em estado alto. Isso vai fazer o quê? Vai ligar o trigger e vai emitir uma onda sonora durante 10 milissegundos. E após esses 10 milissegundos, a gente desliga o trigger, certo? Pronto, agora com isso, a gente vai usar uma função chamada pulse in. Então a gente vai armazenar na variável distância, que é o que a gente declarou anteriormente, né? Essa função pulse in. Essa função pulse in, ela detecta um ΔT, que é um intervalo de tempo, entre pulsos. Então aqui nesse caso ela vai detectar quando que o nosso sensor vai ouvir a onda sonora emitida pelo trigger. Quando o eco vai ouvir a onda sonora emitida pelo trigger, que a gente liga o trigger durante 10 milissegundos, e quando essa onda voltar, ela vai ser detectada por essa função pulse in e vai ser armazenada na variável distância. Esse tempo aqui, ele vai estar em microsegundos. Então, como a gente sabe a velocidade da onda, né, a gente consegue uma constante que diz, né, a distância, né? Então, usando essa expressão aqui, a gente consegue uma constante que a gente transforma, né, esse tempo em microsegundos em uma distância em centímetros. Então a gente tem que a distância em microsegundos vai ser igual a distância dividido por 58. Isso é uma constante que a gente vai conseguir transformar o tempo em microsegundos para a distância em centímetros, né? Como a gente tem a velocidade e tem o tempo, a gente consegue uma distância, certo? Pronto. Então aqui a gente já consegue uma distância em centímetros, muito precisa de onde está o nosso objeto. Então, como a gente vai ter uma condição aqui, né? A gente vai ligar o LED, se a distância for menor que 50 centímetros, então a gente tem que botar um if, né? Então a gente vem aqui, if distância for menor que 50, se a distância for menor que 50, a gente usa digital write. A porta que a gente vai ligar o LED é a porta 13, né? Que a gente declarou aqui. Então a gente bota digital write 13, estado alto. Else, ou seja, a distância ela é maior que 50, né? Então, se a distância é maior que 50, a gente pode desligar o LED. Digital write pino 13 low. Pronto. Por fim, a gente pode botar o serial print, né? Que é justamente para mostrar a distância em centímetros que a gente conseguiu. Pronto, com isso, o código já está feito. Basicamente aqui ele vai ligar o trigger durante 10 milissegundos
E nessa função pulseIn, ele vai encontrar um intervalo de tempo, que é o tempo que leva da onda sair pelo trig e ser ouvida pelo eco. Isso vai dar um tempo em microsegundos. Com o tempo em microsegundos e a gente tendo a velocidade do som, a gente consegue encontrar a distância dividindo por essa constante que é 58, certo? Aqui eu botei um if, é só para fins de demonstração, para a gente mostrar que se a distância for menor que 50 centímetros, a gente vai ligar o LED, que está na porta 13. Se não for, a gente vai desligar o LED, que está na porta 13. E por fim, um serial print, que a gente declarou aqui no void setup, para mostrar a distância em tempo real que o sensor está observando, né? E assim a gente pode conferir com a simulação. Pronto. De acordo com o código aqui, vamos fazer as ligações, né? O trig está na porta 5, então a gente vai pegar um fio, né, da porta do trig e ligar na porta 5 do Arduino. Da mesma forma, a gente vai fazer com o eco e ligar na porta 4. Assim como a gente fez aqui no nosso código, né? Como a gente declarou. Vou botar outra cor aqui para ficar mais visualizado. Pronto. O LED, a gente declarou que ele está na porta 13. Então, da porta 13, eu vou ligar aqui no resistor, que está ligado no LED. E do LED, eu vou ligar no negativo da protovolt, certo? Aqui, eu só jampeei o positivo e o negativo do Arduino para a protoboard, para a gente poder alimentar o sensor e o LED. Por fim, a gente liga aqui a alimentação do sensor, né? O GND vai no GND e o VCC, que é o positivo, vai no positivo da placa, certo? Então vamos rodar aqui a simulação e ver se funciona. Pronto, né? Aqui você percebe que quando a distância é menor que 50 centímetros, o LED acende, né? Justamente como a gente declarou aqui no código. E aqui é o serial print da distância em tempo real e você percebe que coincide com a distância aqui real do sensor. Então foi isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a desenvolver o projeto do Ares, o desafio. E espero que seja de grande contribuição para o trabalho de vocês. Obrigado.